Esta noite estou a começar uma nova epístola, o novo livro da Bíblia, a epístola de Paulo para os Gálatas. E eu oro para que o Senhor Ele mesmo possa nos alcançar e nos instruir e dar-nos a palavra que possa nos dar energia para sermos os cristãos, o homem, a mulher, o apóstolo, o obreiro, o líder que devemos ser em nome de Jesus. E eu peço para cada um de vós que assim que vier, e não tome a palavra como usual, mas que eu já li isto, já sei isto, já gostei isto, já preguei antes. Eu oro para que esta palavra possa ser nova em cada um dos nossos corações, da nossa vida, e que possamos viver para a graça de Deus, assim que Ele quer que nós possamos viver em nome de Jesus. E a igreja grite, amém. Pai, te agradecemos esta noite, bendizemos o seu nome, por causa do privilégio que nos dá, a oportunidade que nos dá para virmos perante Ti e escutarmos diretamente da Tua palavra. Oramos, Senhor, para que o Seu Espírito possa tomar tudo que lemos, que aprendemos, e implantar e colocar retamente na placa do nosso coração. E eu oro, Senhor, que força e poder de nos focarmos, de sermos capazes de fazermos a Tua palavra que queres que possamos fazer, dá a cada um de nós em nome de Jesus. Mais graça, mais força e o empoderamento para que a tua obra no caminho da justiça em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a sua palavra com a bênção sobre cada um de nós. Em nome poderoso de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode se sentar agora. Assim que eu disse, estamos indo para Gálatas capítulo 1. Iremos ler a partir do versículo 1, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Diz-nos no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Versículo 3, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, o qual, o mesmo Jesus Cristo, Ele se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. No versículo 5, ao qual seja dada glória para todo sempre, e toda a gente diga amém. Assim que olharmos para a epístola, e o propósito dessa escritura da epístola, e para as pessoas em que é direcionada, podemos dizer porque a razão da epístola é para preservar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Gálatas, ela tinha sido desviada pela verdade do evangelho. Estava crescendo no centro do evangelho, mas estava saindo para outra coisa como judaísmo. Então, estavam trazendo de novo a circuncisão da carne. E do que permanecer na graça do evangelho. O evangelho da salvação, um evangelho que nos tira fora do pecado e nos trazer junto ao Salvador e também ao reino de Deus. Por isso que Paulo estava preocupado que a igreja da Galácia, que possamos voltar para o Evangelho, na boa nova, para coisas boas, a misericórdia, a mensagem da cruz. A mensagem vem de Calvário. É a razão pela qual, então, chamou para enfatizar a sua autoridade. Por causa daquela ênfase, ele chama algumas pessoas que quem? Por que vocês nos dizem que estão a dizer agora com autoridade? E ele teve que dizer Paulo, o apóstolo,
não da parte dos homens, nem por homem algum. Isso quer dizer que não foi escolhido por homem, ele não foi ordenado por homem, mas Deus, ele mesmo, o chamou. E assim o diz, que ele era um apóstolo da parte do Senhor Jesus Cristo, chamado, indicado, ordenado, ungido, aprovado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E continua explicando, nessa introdução, a preservação do Evangelho de Cristo. Há 3 coisas que podemos ver aqui. Primeira, Paulo, apóstolo, nomeado por Cristo e Deus. O tema é preservação do Evangelho de Cristo. Primeiro ponto, Paulo, apóstolo, nomeado por Cristo e Deus. Ponto número 2, paz, aceite e apropriada por Cristo pela graça. Paz, não pode fazer nada sem paz com Deus. Se você puder ir, antes de você ir reconciliar as pessoas com Deus, você mesmo tem que se reconciliar com Deus. Então tem que ter paz de coração. Você não pode dizer às pessoas como podem ter paz no seu coração, paz na sua família, paz na sua comunidade, se você mesmo, que você não tem paz com Deus e paz dentro de si mesmo, paz na tua família, paz na comunidade. O seu nome, a sua autoridade, o poder, a sua chamada não vai dizer nada se você não tem a paz de Deus no seu coração. Sendo apóstolo, sendo evangelista, sendo profeta, sendo evangelista ou até o obreiro ou qualquer posição que você tem na igreja, se você não tem a paz de Deus no seu coração, tuas coisas vão cair na terra. Então você precisa ter essa paz aceitável e uma apropriada por Cristo pela graça. Número 3. O propósito de expiação para todos por Cristo em Deus. A razão pela qual Cristo veio é o ponto número 3. O propósito de expiação para todos por Cristo em Deus. Então, e ele deu aquele propósito através de Cristo em Deus. Vamos para o primeiro ponto. O ponto número 1 é Paulo, apóstolo, nomeado por Cristo e Deus. Vamos de novo para Gálatas capítulo 1, no versículo 1. Paulo, apóstolo, espera aí. Você tem que se tornar um membro do corpo de Cristo para você se tornar um ministro no corpo de Cristo. Você precisa receber a chamada para arrependimento, antes de ter chamada para ser o servo de Deus. Paulo, apóstolo, primeiro ele teve a chamada do arrependimento. Quando você se arrependeu, você se converteu do pecado, você voltou para o Redentor, voltou para o Salvador e a graça, a expiação, o sacrifício e a substitucionária obra de Cristo já veio para ti e você diz, ele me chamou para o arrependimento e respondi, é só depois disso que você pode ter a chamada de ser o servo de Cristo, o santo de Deus, o apóstolo de Deus. Você tem que receber a chamada para a justiça. Você se arrepende, você converte na sua vida e você é justo. É somente depois de ter recebido a chamada para arrependimento e justiça que você pode agora receber a chamada para ser o pregador da palavra de Deus. Entre a justiça e a justiça há também a restituição. E Paulo, o apóstolo, diz, eu sempre vivo a vida, a consciência sem ofensa entre Deus e os homens. Se tem alguma coisa roubada, a coisa ainda está ali contigo e você está usando e você vem e começa a tocar ali a trombeta e gritar, arrependa, arrependa. As pessoas estão olhando para ti e dizem, diz para se arrepender.
Você chama-os para arrepender e da sua parte, aquilo que você roubou de mim. Aquilo que o diretor sabe que você roubou na empresa, as pessoas com quem você trabalha com ele ou trabalha para elas, eles sabem que você não colocou reto a sua vida. Então, você ainda não fez restituição, você não é justo na presença do Senhor. Então, não pode dizer que eu sou apóstolo, sou embaixador, sou obreiro, sou isto antes. Chamada para arrependimento, chamada para restituição, chamada para justiça. Depois, o Senhor te chama e diz: eu quero que você tema aquela palavra, este evangelho, que a palavra na sua vida, o mesmo evangelho que transforma a sua vida, toma isto para outras pessoas, para que possa transformar a vida de outras pessoas. Primeiro, a chamada para a salvação. Quando você é chamado, e o Espírito de Deus dá testemunho que você é filho de Deus, e aquela salvação é evidente. Pessoas podem ver, como viram na vida de Paulo. Este homem prega agora o evangelho que antes perseguia. Então, quando aquela salvação está aí, é real, depois podemos responder para o chamado para ser o servo de Deus. A chamada para a santificação. Não podemos carregar a depravidade, a carnalidade, a natureza adâmica, enquanto internamente não respondemos à palavra de Deus. Não somos santificados. Somos chamados para ser santos e salvos. Não para fazer o nome de que eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor. A não ser que você tenha respondido para arrependimento, chamada para restituição, chamada para justiça. Então, respondeu para a chamada para a salvação, para a santificação. E aí agora pode responder para a chamada de Deus para ser um pregador da palavra. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No versículo 2 diz: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Há três coisas que podemos ver aí. Primeira, sua nomeação como apóstolo dos gentios. Sua nomeação como apóstolo dos gentios. Número 2, sua designação como embaixador com graça. Número 3, sua autoridade é âncora no evangelho. Vamos ver o primeiro subtópico. O primeiro subtópico é sua nomeação como apóstolo dos gentios. Ele já disse aqui, Paulo, apóstolo, no Gálatas 1:1. Então, as pessoas cortam os seus nomes, dizem que eu sou apóstolo tal, eu sou profeta tal. Quando Deus chama o homem para uma designação particular e a nomeia, então vemos as evidências daquela obra que o Senhor já colocou para ele. Então, ele diz aqui, vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9, 6. Ele, tremendo, atônito, diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não saltou isso. Pedro podia fazer, eu posso fazer. João está fazendo, eu posso fazer. Tiago está fazendo, eu sou forte do que eles. Então, minha constituição, eu sou forte do que eles, no meu corpo, no meu conhecimento do Velho Testamento, eu posso fazer. Não. Ele perguntou ao Senhor: será que você já perguntou ao Senhor ou você só saltou para o ministério? Não é só saltar para a atividade. Não é só saltar para alguma coisa na carnalidade, sem a chamada de Deus. Mas o apóstolo, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Lá te será dito: não olhe para todos aquela lista, ou tudo podemos fazer como apóstolo, como profeta, como professores, então escolheram um deles. Não. Ele diz: será dito a ti o que convém fazer. Versículo 15. No versículo 15 diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido. Deus está falando aqui, Cristo está falando aqui para Ananias sobre Paulo, que é aquele que você vai encontrar, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Foi um vaso escolhido. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro. Então tenha certeza, o Senhor falou a ele. Ele depois mandou outra pessoa, o ministro de Deus, para falar a ele. Ele está falando por si mesmo. Diz que eu te apareci por este testemunho, para que tu possas fazer isto. Então, aquilo que você tem para fazer, será que em que Deus me indicou para fazer? Qual é o propósito em que está escrito claramente na tábua do meu coração que isto é o que eu fui chamado para o reino? Eu apareci pelas quais ainda diz que e te pôr ministro e testemunha tanto as coisas que tenho que ainda pelas quais te aparecer ainda. E diz que vai te fazer a evangelista, vai te fazer o professor. Ele diz para te fazer um ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Se você ainda não viu salvação, você não pode testificar acerca da salvação. Se você não viu a transformação da vida, você não pode testemunhar a transformação de vida. Se você não viu o poder ainda de Deus tocando na sua vida, transformando a sua vida e fazendo mudanças, você não pode testemunhar aquilo que você não viu. No tribunal, quando eles chamam lá o testemunho, eles perguntam: o que é que você sabe disto? Você já viu isto? Você estava lá? Você sentiu isto? Você tem uma direção própria, pessoal sobre isto? E se disser não, então não pode ser testemunho. Se você tem que testemunhar, você tem que ter visto. E Deus diz para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Versículo 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Aos gentios, as quais eu te envio. Versículo 18. No versículo 18 diz, para lhes abrir os olhos. Quando você vai para lá, não vai lá para entreter, você não vai lá contar histórias, da história dos gentios, eles estão nas trevas. Vai para lá com um propósito. Esta é a razão de designação, de chamar, de nomeação, para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. O Paulo, eu te escolhi para esta razão, eu te chamei para isto. Você está indo para lá, não para ir aprender como adorar Deus deles, não para chegar lá aprender acerca dos seus espíritos territoriais, não para ir aprender os métodos, os caminhos da sua religião, não é para aprender a tradição, mas vai para lá para poder lhes ajudar. Eles estão servindo a Satanás, então você tem que lhes converter do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. A sua mensagem que você vai para essas pessoas que estão te mandando, ele vai ter o propósito, vai ter o plano, ele vai ter alguma coisa, vai trazer o convite a ouvir essas mensagens para eles poderem se converter dos seus ídolos, dos seus maus caminhos e para virem receber a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isto está em Cristo. No versículo 19... Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, apóstolo, aqui ele tomou isto. Você tem que fazer um inventário na sua vida. Então, o que eu tenho feito até agora? De acordo com a chamada que o Senhor me deu, no fim desse ensino, desta ministração, você pergunta: será que está de acordo com a chamada pela qual foi dado?
Isto de acordo com a visão. No fim do ano, quando você vai de um lugar para o outro, você pergunta-se: será que estou correndo daqui para lá? Ou estou fazendo aquilo que foi chamado para fazer? Você tem que se perguntar. Então você será capaz de dizer como Paulo apóstolo que eu não fui desobediente ao chamado, à visão celestial. E eu oro para que isso você possa restar no seu coração, como Paulo apóstolo, possamos habitar na designação, na nomeação que nos fez em nome de Jesus. Número 2 agora. O número 2 agora é sua designação como embaixador com graça. Embaixador com graça. Ele soube ele mesmo de ser um embaixador. Efésios capítulo 6, 19. Diz por mim, Efésios 6, 19, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, o desígnio, para fazer conhecer o mistério, o tesouro escondido, o conhecimento escondido do Evangelho do Senhor. E aqueles gentios não sabiam acerca da salvação que vinha através de Cristo, acerca da santificação através de Cristo, acerca da santificação que vem através de Cristo, a transformação da vida que vem através de Cristo. Eles não sabiam. Então, para eles era um mistério, o mistério do Evangelho. O Evangelho vem, abre os seus olhos, eles dá a iluminação, eles instrui, ele revela a mente de Deus a eles, e por causa daquela revelação, eles são capazes de dizer: este é o Evangelho que providencia e eu tenho isto. Então, se for falar com outras pessoas, prega a outras pessoas, evangeliza outras pessoas, aqui está o desígnio, é fazer saber a eles a verdade escondida do ministério, o ministério do Evangelho. E diz que você, orai por mim, para que a minha boca, ao abrir, possa abrir fervorosamente e falar com confiança, não sendo tímido ou com medo. Como é que eu vou dizer? Então, esses são gregos, são filósofos gregos, que eu tenho que falar com eles. Você ora, outras pessoas oram para ti também, para que o seu abrir da sua boca somente para declarar aqueles ministérios escondidos do Evangelho. No versículo 20 diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele disse: eu sou embaixador. Ele disse: eu sou apóstolo, então estou certo disso. Também disse: eu estou certo disto, de que eu sou embaixador, mesmo em cadeias. Ele estava preso. Ele diz que não gostamos daquilo que você está a falar, porque estava falando acerca do reino celestial. E o reino terreno não entendeu aquilo que era a mensagem celestial. Por causa disso, puseram nas cadeias, mas ele disse: para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, sabemos quem nós somos, onde nós estamos, a nossa chamada, o que fomos dados para fazer, e depois, com oração, o Senhor vai nos dar a fervorosidade e a autoridade para declarar todas as coisas que Ele diz, tudo aquilo que nos disse para podermos dizer, sem medo, sem temor dos homens. E diz-nos, 1 de Coríntios, capítulo 3, 10. 1 de Coríntios 3, 10. Sua designação como embaixador com graça. 1 de Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Para a salvação, precisamos da graça. Para a santificação, precisamos da graça. Para o serviço, precisamos de graça. Existem pessoas que dizem, pela graça, então vão ministrar na sua força, no seu poder. Eles não sabem que existe graça para todas as coisas que somos chamados para fazer no reino. Para arrepender, precisamos da graça. Para fazer restituição, precisamos de graça. Para viver a vida justa, precisamos de graça. Para viver, tornar-nos um novo, para deixar o passado e ter coisas passadas, antigas e tudo, tornar-se novas, precisamos da graça. E ele disse: em todo momento,
em todo lugar, em todo tempo, no ministério, na minha viagem, graça ontem, graça hoje, graça amanhã, graça em todo o tempo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E o outro edifica. Essa é a designação para colocar a fundação. Cristo é a fundação. Então, se a fundação for destruída, que o justo fará? Então, temos que colocar o arquiteto. A fundação da fé, de arrependimento, da salvação, através de Cristo. A fundação da obra definida de graça no nosso coração e no coração das pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Então, colocando a fundação e o outro edifica sobre ele. Mas veja que como edifica sobre ele. Veja versículo 11. No versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há outra fundação. E ele é o nosso Salvador. A nossa condição, ele é o nosso santificador. A santificação é parte da fundação. Ele é um rei vindouro. Ele virá na segunda vinda. O conhecimento, a sabedoria, o conhecimento diz que ele é um rei vindouro. Essa é parte da fundação. Ele é batizador no Espírito Santo. Batizador no Espírito Santo. Depois de termos salvos e santificados, estamos agora imergidos no Espírito Santo. Ele diz, recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e outras partes do mundo. Vocês receberam o Espírito Santo desde que crestes? O Paulo perguntou-lhes. E ele está perguntando-nos agora, neste momento. E você responde, se a fundação da salvação está ali na sua vida e a experiência, você está santificado. Se a fundação da santificação está aí no seu coração, será que você está pronto para o arrebatamento? Se a fundação da prontidão para o arrebatamento, você sente que você está batizado e imergido no Espírito Santo, se aquela fundação está aí, ou você somente está dizendo que sou cristão, somente estudo a Bíblia, qual é acerca da fundação? E você não irá ter o testemunho da fundação, do poder e do derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Você já colocou a fundação do evangelismo, indo para todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Você já conheceu, você já reconheceu de que esta faz parte da fundação que fomos dados, que o Senhor quer que nós possamos lembrar a fundação que nos deu para que possamos cumprir a designação de sermos embaixadores da graça de Deus. Efésios capítulo 3, 8, Efésios 3, 8, diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar. Me foi dada esta graça. Ele soube que havia graça. Ele soube e recebeu graça. Você sabe que tem graça? Você já recebeu a tal graça? O Espírito de Deus testemunha no seu coração que eu tenho a graça de Deus. Então, tudo aquilo que me chamou para fazer, em todo lugar que me chamou para fazer, eu posso. Como você sabe? Porque eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Ele me chamou para isto. É por causa disso, eu posso. Você tem que entender que o seu poder, só porque Ele te deu e esta graça, a graça de pregar no meio dos gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então é para pegar esse evangelho incompreensível de Cristo. Ele não podia fazer outra forma, até que ele foi revelado. E agora está sendo revelado. Veja o número 3 aí. E sua autoridade é âncora no evangelho. Sua autoridade é âncora no evangelho. Gálatas capítulo 1, 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. A sua autoridade veio do céu. A sua autoridade veio do trono de Deus
e no céu. E ele soube que sua autoridade veio do céu, em onde ele for e declarava aquele evangelho, o céu irá lhe sustentar, irá o suportar, o céu irá o sustentar, mesmo estando no lado, ele não estará ao lado das suas perseguidoras, mas a âncora que ele teve era Deus, ele mesmo, porque eu te faço saber, irmãos, eu quero que entenda, que o evangelho que é pregado por mim, anunciado por mim, não é segundo os homens. No versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É por isso, Pedro, João, ou qualquer um dos outros, não podia argumentar com ele, porque ele teve o evangelho, aprendeu o evangelho, teve a revelação diretamente do Senhor Jesus, que é maior do que todos os anjos, maior do que todos esses outros apóstolos. Então, quando você tem a palavra revelada a ti, e esta foi ensinada da maneira como devia ser pelo Espírito de Deus na sua vida, você não vai temer nenhuma outra pessoa está argumentando, ou poder ser um enganador, ou qualquer, porque você sabe que ele sabe que não recebeu isto de um homem, e você foi ensinado, não ensinado por homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O ponto número 2 agora. O ponto número 2, paz aceita e apropriada por Cristo pela graça. Paz aceita e apropriada por Cristo pela graça. Gálatas 1:3. Gálatas 1:3. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas iremos ver aí. A primeira, paz através da conversão a Cristo. 2, paz com conformidade com Cristo. 3, paz sem corrupção no caráter. Vamos ver o primeiro subtópico, paz através da conversão a Cristo. Como é que nós temos paz? O pecador não tem paz. O pecador habitual não pode ter paz. O pecador comum não pode ter paz. Aquele que é somente nominal, participante da igreja, vindo à igreja, mas não recebeu a salvação, não recebeu a graça de ser uma nova criatura em Cristo, não terá paz. Então aquele que sabe que ele é um ladrão, um salteador, ainda continua guardando essas coisas, sempre vê essas coisas, ele não pode ter paz. Mas aquele que sabe que Deus requer o passado, ele vai fazer correto tudo que está errado na sua vida, que fez antes. Então, não vai, se ainda não recebeu graça para corrigir a sua vida, em todo momento que você se lembra que não vai ter paz. Mas se você quer ter paz, está tudo bem, temos paz através da conversão para Cristo. Romanos capítulo 3, vamos começar para o versículo 17, depois voltarei para o 10. No versículo 17 diz, e não conheceram o caminho da paz. O caminho da paz não conheceram. Quem são essas pessoas? Vamos ver isto a partir do versículo 10. No versículo 10 diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. São as pessoas que não conheceram o caminho da paz. E no versículo 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todas essas pessoas não conheceram o caminho da paz. No versículo 12 diz, no versículo 12, todos se extraviaram. Essas pessoas que não têm a paz de Deus, porque eles não seguem o caminho de Deus, eles estão todos extraviados. Juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. A pessoa que não recebeu a graça de Deus de se converter e ter nova vida e fazer o bem em vez de fazer mal, ele não tem um caminho da paz. No versículo 3, a sua garganta é um sepulcro aberto,
com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios. Eles, os enganadores mentirosos, os hipócritas, eles não têm paz. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. As pessoas que vivem como o mundo, falam como o mundo, insultam como o mundo, são amargos como o mundo. Diz que eles não conheceram o caminho da paz. No versículo 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Eles não contam a vida que vivem, que a vida de alguém é alguma coisa. No versículo 16, em seus caminhos há destruição e miséria. Qual é a conclusão no versículo 17? E não conheceram o caminho da paz. Como que poderemos ter paz? Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Que naquele tempo, antes da conversão, estáveis sem Cristo, o Salvador, sem Cristo, o Redentor, sem Cristo, alguém que pode lavar o seu coração, ficar limpo do mal. Naquele tempo, sem Cristo, Cristo Salvador, Cristo o sacrifício final, Cristo o nosso substituto, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação de um homem não convertido, uma mulher não convertido. Aquela pessoa que só participa na igreja, carrega a Bíblia, e aquilo que a Bíblia contém dentro, ele não tem. E não está sendo transmitido no seu coração. No versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, no passado, longe, pelo que já... Mas agora foste feito perto pelo sangue, chegaste perto pelo sangue de Cristo, no versículo 14, porque Ele é a nossa paz. O Salvador é nossa paz. O substituto é a nossa paz. Ele tornou o nosso substituto, ele tirou a nossa culpa e condenação de nós. Ele retirou a culpa de nós. Ele removeu todas as coisas que estavam adicionadas nos corações, tudo foi colocado sobre Cristo. E entregamos a nossa confissão, demos a nossa a condenação, Ele deu-nos a sua justiça e sua redenção. Porque agora temos a sua redenção, a sua justiça, Ele já nos transformou a nossa vida, agora Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Quando você vem ao Senhor e você entrega todo o seu peso sobre Ele, você transfere todo o seu pecado ao Senhor, há uma mudança poderosa na sua vida, e você é convertido. Através daquela conversão, paz vem dentro da sua vida. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Então, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. O nosso pecado justificado. Já não há mais culpa, somos justificados. E o Senhor diz, por causa de Cristo, que Ele suportou o seu pecado, eu tomo todo o pecado que estava e peso sobre ti, eu dou-te a minha justiça, dou-te o poder de ir e não pecar, o poder de nova vida, o poder de nova disposição, o poder de viver a vida justa de Cristo. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 2. No versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Atos capítulo 10, 36. Atos 10,
36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, pregando, anunciando a paz, proclamando a paz, transferindo paz aos nossos corações, através de Jesus Cristo. Você já teve essa paz? Se você lembra o julgamento, o dia do julgamento, você tem paz? Quando você se lembra da condenação dos pecadores, você tem paz? Quando você se lembra que Deus, Ele está zangado com os maldosos e todos os dias, você tem paz? Quando você lembra que está designado a um homem morrer uma vez, depois disso o julgamento, você tem paz? Quando você lembra que Deus vê todas as coisas que você fez, sabe todas as coisas, e onde você foi, Ele tem um conhecimento. Ele tem até o livro de registros de todas as coisas que estão escritas lá contra ti, se não foram apagadas, se não foram limpas, se não for lavado, como que você terá paz? Mas quando você vem ao Senhor e diz, Senhor, eu sei, sem Cristo estou perdido. Sem Cristo, sem aquele substituto, não tenho como posso me firmar. No dia do julgamento final, estarei perdido. Mas venho a Cristo. Eu peço a Cristo que a sua expiação da cruz de Calvário possa ser por mim, eu creio e paz entra na minha vida. E agora, se você pensa acerca da morte, não há medo. Quando você pensa acerca do julgamento final, grande trono branco, já não há medo. Porque a palavra que Deus enviou para os filhos de Israel, anunciando para Cornélio, para os gentios, pregando, anunciando a paz, proclamando paz, através de Jesus Cristo, que este que é o Senhor de todos. Veja o número 2 aí. Número 2 aí é paz com conformidade de Cristo. Paz com conformidade com Cristo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 7 até 9. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você vem conhecendo o Senhor e a paz de Deus e o seu coração agora, e aquela paz não vai te permitir que você volte para as coisas do passado, pelas coisas da vida passada, porque somos ditos no versículo 8. No versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, quanto ao mais, os irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora que você tem paz com Deus, e paz consigo mesmo, e paz com os seus companheiros, há coisas que você tem que pensar a favor agora. Coisas são verdadeiras. Porque aquela paz com Deus traz a mudança completa na sua vida e a conformidade com Cristo. Não vai agora pensar que as coisas são honestas, a desonestidade já saiu da sua vida. E depois diz, tudo que é justo, a injustiça já não faz parte da sua vida, a crueldade não faz parte da sua vida. Se há injustiça aí, se você é injustiça, você ainda não está salvo, você não tem paz de Deus. A paz de Deus e a poluição do mundo não podem habitar no mesmo espaço, no mesmo tempo. Se a paz de Deus tem que estar aí, a injustiça tem que sair, a crueldade tem que sair.
as humanidades desumanas, os atos desumanos têm que sair. E se tudo que é puro, então onde já não há mais impuridade, e toda a impuridade já resolvida no seu coração, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, já não há vícios, mas sim virtudes. E se há um louvor, pensai nisso. No versículo 9. No versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Que pregador, que apóstolo, que líder, que o servo do Senhor, que ministro de Deus. Então ele estava tão certo que ele mesmo tinha a paz de Deus, tinha a puridade que vinha de Deus, ele tinha o poder de Deus, tinha a vida sem mancha, sem um caráter da vida antiga. Ele tinha uma vida aberta, transparente. E não estava fazendo nada no segredo, que os membros da igreja poderão não gostar e não saber. Ele não fazia nada em segredo que Timóteo não podia saber, como Timóteo Timóteo podia andar comigo, porque eu vou te tomar como um filho. Então tem que controlar sua boca. Não é aquilo que você vê sobre mim que você vai dizer às outras pessoas. Tenha certeza que você sabe como tem que controlar a sua boca. Isso não é um bom líder. A pessoa está dizendo ao outro acerca da sua injustiça. Então, vendo alguma coisa, ele diz que não diga a ninguém isto, não compartilhe isso com ninguém, porque essa é minha vida privada, está tudo bem. E eu tomo-te como meu filho, como minha filha, e qualquer outra pessoa tem a sua fraqueza. Essa é a minha fraqueza, por isso, então eu faço isso confidentemente, não diga a ninguém. Isso não é cristão. Um verdadeiro filho de Deus, que tem a paz de Deus, ele diz, tudo que você aprendeu e recebeu e ouviu e viu em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus da paz estará contigo. E aquele Deus de paz vai pisar Satanás debaixo dos seus pés em nome de Jesus. Romanos capítulo 14, 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Se você é membro do corpo de Cristo, se você realmente nasceu de novo, se você agora é um cidadão do reino, Deus, tem que haver justiça. Se você tem injustiça, não terá paz. Se há maldade, se há um pecado secreto, não terá paz. Se tem alguma coisa que você está fazendo hipocriticamente, entre tu e Deus, não haverá paz. Mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria que você tem, o gozo que você tem paz com Deus. Então, quando a trombeta soar agora, os mortos em Cristo ressuscitar, você tem a certeza, a confiança que você irá com os santos assim que estão marchando no reino. Você tem alegria no Espírito Santo, você tem justiça, você vai ter também paz. No versículo 19. No versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, faça o esforço próprio, deliberado, na sua própria vida. No seu lugar de trabalho, na sua família, na igreja, com membros da igreja, com a liderança, com os líderes, tudo que tem que fazer, tudo que for já fazer, seja que isto tem que ter paz, tem que gerar paz. Não seja um provocador de problemas, aquele que causa conflitos, confusão, lutas e argumentos. O príncipe da paz está vivendo e reinando no seu coração. Você não será a pessoa que cria problemas em todo o tempo.
Então, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 11. 2 de Pedro 3, 11. Então, havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. É o que traz paz. Quando você sabe que toda conversação privada entre o homem e a mulher, a conversação privada ou interação com as pessoas estão vendo nos nossos dias, sabemos coisas inferiores, ou aquilo que os textos que mandam no seu telefone, aquelas fotos impuras que mandam. Então, tenha certeza que você tem que manter a piedade e boa conversação, porque todas as coisas vão sendo vistas, porque Cristo virá e todas as coisas vão passando para outras pessoas, você está reenviando para outros, não há santidade aí, e se não regenera ou traz a santidade nas pessoas com quem você conversa, você será desapontado no último dia. Eu oro que você não será desapontado, mas agora, assim que vivamos e agimos de tal maneira que as nossas vidas possam fazer outras pessoas santas e justas. Veja o versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Quando o Senhor vier, depois de termos passado, o tempo vem em que o fogo de Deus vai devastar, vai destruir todas as coisas que as pessoas estão ajuntando na terra. As coisas que estão entregando a sua vida para elas, querem construir isto, tenho que criar isto, tenho que ter isto, tenho que aquilo ali, eu tenho que cultivar aquilo. Todas as coisas vão estar em chamas. Então, todas as coisas que vão ser destruídas, que vão ser queimadas, são coisas que as pessoas dão as suas vidas para elas e não estão pensando na eternidade. Veja o versículo 13. Mas nós, segundo, não aquelas pessoas do mundo, mas nós, que não se preocupam da vinda do Senhor, não pensam acerca da preparação da vinda do Senhor, diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Os injustos não irão. Os injustos no seu pensamento, no seu espírito, na sua mente, na sua alma, no seu coração, eles estão sendo possuídos pelo projeto de injustiça e vivem a vida da injustiça, eles não estarão lá. Mas nós estamos aguardando naquele dia, aquela situação, então queremos entrar lá, um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Se é assim, como vamos nos comportar? Como vamos ver nossa vida? Veja o versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, para que sejam encontrados por ele irrepreensíveis e em paz. Vamos ver isso em prática. Existem pessoas que toda noite na família, eles argumentam, lutam, abusam-se, insultam-se. E aquela ira vai fazer ele dizer algumas palavras e vão falar aí entre o marido e a esposa, depois vão dormir dessa maneira. É assim que eles nem conseguem dormir naquele momento, aquela coisa que tinham falado e que lançaram um para o outro continua ardendo nos seus corações. Eles não têm a fé, a humildade de ir para um ao outro, cada um, e dizer, não sabemos quando Cristo há de vir, eu peço perdão disto, perdão por isto. Eles estão tão orgulhosos para dizer, me perdoe por qualquer coisa. Eles dormem daquela maneira, com aquela zanga, com aquela ira, com aquela violência, com aquele insulto, com aquele abuso, com qualquer coisa que seja, ou mesmo que não seja marido e esposa. Naquele dia, usam o telefone,
Alguém está lá do outro lado, bem longe, pode ser a América ou o Canadá, ou ela ou ele está aqui, e se chamaram antes de dormir. O que quer dizer com isto? Quer dizer com isto? Eles começam a argumentam e lutam e fazem todas as coisas e lançam e até tiram o telefone para eles mesmos. E dizem que são cristãos. Os céus não reconhecem-os como cristãos, porque eles não estão prontos para a vinda do Senhor e dormir sobre aquela situação. O que dizer quando o Senhor vier naquela noite? Naquela zanga está aí, onde a violência está aí, e toda a palavra abusiva está ali, a linguagem abusiva, e todas aquelas coisas de bater e insultos estão ali. Se Cristo vier naquela noite, mas sabe, aqueles que sabem que Cristo pode vir a qualquer momento, eles estão vigilantes. Eles não vão para aquele tipo de luta ou de argumento. Tudo aquilo que vai trazer argumento e você pode tomar, como Abraão disse a Lot. Você pode tomar a melhor parte. Escolha onde você quiser. Depois de isso, então não vamos tomar isso para o céu. Então as pessoas que não entendem isso, que as pessoas que lutam lutam por causa de cimento, terra e pedras. Então, se vocês esperamos que aguardemos com essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O Senhor irá nos ajudar. O Senhor irá me ajudar. Irá ajudar a cada um de nós em nome de Jesus. O número 3 agora, paz sem corrupção no caráter. Paz sem corrupção no caráter. A paz que os cristãos têm, não tem aquela paz nas bases de compromisso ou corrupção. Cristo, ele é o perfeito exemplo. Ele não tentou fazer paz com os fariseus e os saduceus por mudar a verdade. Por que vocês estão me perseguir? Por que vocês lançam pedras para me atirar? Porque você diz que você é filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Ok. É essa a razão por que vocês querem me apedrejar? É isso que vocês não têm paz comigo? E eu quero ter paz convosco. Perdoe-me por ter dito isso. Não vou dizer isso nunca mais. Nunca. Não vamos nos humilhar para as doutrinas do mundo, da palavra de Deus. Nós não vamos dizer porque eu ter paz com o pecador e eu vou comprar cigarro para ele. Porque eu ter paz com o bêbado, eu vou comprar o seu álcool. Porque eu quero ter paz com o adúltero, então eu vou chamar o prostituto com ele, porque somente sou servo, eu somente obreiro debaixo dele. Então o que ele quer que eu faça, se eu não fizer, não haverá paz. Para que haja paz com a maneira de adultério, eu vou buscar aquele rapaz para ele, para que haja paz. Não, isso não é cristianismo. Não podemos guardar paz por causa da nossa alma, ou à custa de nós comprometermos a nossa alma. Então tem que ser paz sem corrupção no caráter. Hebreus 12, no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Se você não pode juntar justificação e paz, isso não é aceitável. Se alguém está lutando contigo porque você tomou seu filho, ensinou a doutrina, então alguém diz que se você tem que mudar isto, você tem que virar, você tem que parar de dizer o que você está dizendo, então não haverá paz. Que seja assim. Nós temos que ter a santidade e também com a paz. Que depois temos que seguir a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tende paz entre vós. No versículo 23.
No versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E tenham paz entre vós. Mas aquela paz não pode cancelar a santificação. Aquela paz não pode cancelar a palavra de Deus da nossa vida. Então as pessoas da Bíblia, mulheres, foram homens e mulheres da paz, mas Daniel não quis ter paz com aquele presidente, parando orar a Deus. Então todos aqueles 30 dias, se você não para de orar, então não haverá paz. Então havemos de reportar isto ao rei e isto vai acontecer. Está tudo bem? E isso tem que ser, e Daniel continuou na sua oração. Shadraque, Mesaque e Abednego também, sabe, eu estou aqui, eu sou o rei. Eu já disse a toda a gente que quando ouvirem o som da trompeta e da buzina, devem cair e me adorar. Mas eu quero paz no meu reino, quero paz no meu domínio, quero paz no meu território. Ok, podemos ver isto para que haja paz. Então você vou me inclinar e vou adorar. Não diga isso, que você quando quer paz com toda a custa, então você tem que ir à corrupção. E diz, se você não fizer isso, não terei paz contigo. E vamos te lançar na fornalha de fogo. Ó rei Nabucodonosor, não estamos cuidadosos em responder neste negócio. Isso tem que ser. O Senhor, o Deus de quem servimos, vai nos livrar das tuas mãos. Mesmo se não nos livrar, a morte lá também, se Ele diz que não vai nos libertar, e nós iremos para o céu diretamente, que assim seja. Mas não iremos nos inclinar para a sua imagem que você levantou. O homem foi furioso, porque Mesaque e Abednego não quiseram ter paz à custa das suas almas. Eles lançaram no fogo. Mas o filho do Deus vivo esteve lá, estava com eles. O fogo não lhes queimou. Eu disse, o fogo não lhes queimou. A mesma coisa, Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Então, é o mesmo hoje e eternamente. Então, aquelas coisas que querem fazer lutar, querem continuar a argumentar, dizer se você não se comprometer, nós não iremos nos comprometer. Nós teremos paz no nosso coração porque obedecemos a Deus. Então, se é outra pessoa que não quer ter paz, porque ele é oposto a Deus, Deus de paz vos santifique em tudo. E eu oro para que e todo o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 13, 11. 2 de Coríntios, capítulo 13, 11. Ele nos diz aqui, quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Como é que vai ser? Esposa e marido, marido e esposa cristãos. Por que vocês argumentam todos os dias? Não há submissão entre marido e esposa. O marido pode construir isto e a esposa vai destruir. Por causa disso não há paz. Argumentam no dinheiro, argumentam nos familiares, argumentam em tudo. Nem podem concordar em umas coisas que vão comer no menu do dia. Tem que argumentar disso, comentar daquilo. Dizem que somos salvos. Aquela salvação não é uma salvação que vem do céu. A salvação limpa-nos. A salvação cancela todos os conflitos e todos os argumentos. E nós teremos paz. Nós teremos paz. Quando você ora, o Deus de paz, Ele vai levantar no seu coração e sem rival. Então, quer que todas as coisas do mundo não irão importar a ti nunca mais. Tudo que você está esperando
é o som da trombeta e depois, quando a trombeta soar, você irá. Então, se é isso que você está à espera, então outras coisas não vão ser essenciais, você não argumentar e terá paz, viver em paz. E o Deus de amor e de paz vai estar contigo. O ponto número 3 agora, o propósito de expiação para todos por Cristo em Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo é o Cristo esse, pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. No versículo 5, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Há 3 coisas, iremos ver aqui. A primeira, sua morte para nossa libertação do presente mundo mau. É por isso que Cristo morreu. O 2, o perigo e condenação do mundo mau pervertido. 3, nossa libertação e domínio sobre o mundo enganado e poluído. Vamos ver o primeiro subtópico. Sua morte para nossa libertação do presente mundo mau. Vamos ver o versículo 4 de Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados, não para permanecermos no pecado. Ele se deu a si mesmo para que nós possa nos tirar, nos puxar, tirar-nos do poço e da prisão e da cadeia do pecado. Ele não veio nos salvar e nos deixar no pecado, não. Qualquer que seja o pecado que cometíamos antes, você nasceu de novo. Como Cristo já veio para te salvar, Ele veio para tirar-te daqueles pecados, que se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Tito, capítulo 2, 14. Tito, capítulo 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, toda iniquidade. Sabe, não há pecado que vai permanecer, não há iniquidade que vai permanecer, não há transgressão que tem que permanecer. Então, se ainda há uma iniquidade que permanece, isso é a sua escolha. Você pensa que você já está ganhando alguma coisa, ou prazer, pode ser satisfação. Você diz que está ganhando alguma coisa com aquele pecado, por isso você está se apegando àquele pecado. Cristo tem poder para te libertar de toda a iniquidade, todo o pecado. A não ser aquilo que você abraça, aquilo que você pega para ti, aquilo que você vai te afundar até a perdição eterna. Cristo veio para te libertar totalmente de todo o pecado. E não há pequeno pecado, não há pecado pessoal, não há pecado privado que Ele não possa se remir dele. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 de João, capítulo 3, no versículo 4. Diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 5. Versículo 5, e bem sabes que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 8. Versículo 8 diz: quem comete o pecado é do diabo. Como você entende isso? Quem comete o pecado é do diabo. Ele se entregou para aquele que é autor do pecado, que é o diabo. Aquele que comete pecado, ele está abrindo a porta
está quebrando a parede para Satanás entrar e tornar sobre o controle dele. Então, aquele que comete pecado está debaixo do controle e domínio de Satanás. Como Adão e Eva, é o que eles fizeram aquilo que fizeram. Eles deliberadamente cometeram pecado, eles entregaram-se para o diabo, para ele ser seu Senhor, ser seu Deus e ser o controlador. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. No versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Número 2 agora. O perigo e condenação do mundo pervertido e mau. Este mundo pervertido e mau está debaixo do domínio de Satanás, que é Deus deste mundo. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 34. Versículo 3 e 4. Mas se ainda o vosso... No versículo 4, Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandece a luz do Evangelho. Então, o Deus deste mundo lhes cegou o entendimento. Então você vai se fazer o povo do mundo. Então vai ver, tinha a salvação, vai deter a salvação. Então o Deus deste mundo cegou o entendimento deles que não crê, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de glória de Cristo, que é a imagem da glória de Deus. Tiago, capítulo 4:4. Tiago 4:4. A palavra de Deus nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis? Está a falar isso no natural. Adúlteros e adúlteras. Adúlteros são homens que vão se entregar, podem ter, vão se meter com outras mulheres que não sejam suas esposas. E as adúlteras são aquelas pessoas, as mulheres, que deixam as suas famílias e vão também se entregar com outros homens. Então, mesmo sabendo, tendo o contato, o conhecimento tendo contato um com o outro. Então, na maneira espiritual também, as pessoas que deixam o caminho da justiça e crê no livro, no ensino da santidade, e depois vão ser amigos do mundo e com as práticas do mundo, com as políticas do mundo, com a poluição do mundo e com a perversão do mundo. Todas essas pessoas tornam-se adúlteros e adúlteras na presença de Deus. Ele diz: qualquer que tem amizade, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, portanto, as pessoas vêm para a condenação. Como Cristo, ele já sacrificou-se a si mesmo para lhes salvar do mundo mau. No versículo João capítulo 8, João 8, 44. Filhos de Israel estavam pensando que eram filhos de Deus, filhos de Abraão, mas eles não permaneceram na sua profissão. Cristo lhe disse: vós sois do vosso pai o diabo, porque o diabo controla as vossas ações, a vossa conduta, o estilo de vida. Ele conduz a vossa tradição e vocês estão entregues a Satanás. Vós tendes o vosso pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
A política, a condição, a perversão do vosso pai, quereis satisfazer. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você é mentiroso, um mentiroso habitual, se você é mentiroso, um mentiroso completamente, um mentiroso, aquele que é mentiroso deliberado, se é mentiroso, aquilo que gosta da mentira. Então, quem faz essa engenharia na sua vida, isso não pode ser Cristo, não pode ser Deus, não pode ser o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, se você é um mentiroso comum, um mentiroso deliberado, então quem está no controle da sua vida, diz que ele é mentiroso desde o princípio. Ele, quando fala mentira, fala aquilo que é o próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mateus capítulo 23, 33. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Só através do arrependimento, restituição, justiça, fé em Cristo e depois escapa em nome de Jesus. 3 aqui, a terceira, os 3 sobre o ponto, nossa libertação e domínio. Gálatas, olha para Cristo. Gálatas 1 é o eterno Filho de Deus. Ele deixou o seu trono. Ele deixou toda a glória. Ele era rico, tornou-se pobre por nossa causa. Ele entregou-se para ser substituto e para morrer por ti. É a pequena mentira que é tão preciosa a ti, toda a pequena ação da carne que é tão preciosa a ti, que você está abandonando e rejeitando a morte de Cristo na cruz, que morreu por nós. Isso é Gálatas 1:4. Para nos libertar e dar-nos o domínio sobre toda a poluição do mundo. Gálatas capítulo 6. Estamos no terceiro ponto. Nossa liberdade e domínio sobre o mundo enganado e poluído. Então, no capítulo 6, Gálatas 6, no versículo 14 até 16. Agora João 17, 14. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo lhes rejeitou. Se você está praticando a sua chamada cristã, o mundo te ama. Adúlteros e adúlteras estão em amor contigo. Aquele antigo namorado, aquela antiga namorada ainda está em amor contigo. E aqueles posters, aquelas figuras que ainda estão em amor contigo. Você não é cristão. Se é um cristão, o mundo vai te detestar, vai te odiar, porque você já não quer mais continuar com eles. E eles também não querem continuar contigo, porque a sua vida já está diferente. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são mais do mundo, porque eu do mundo não sou. No versículo 15, não oro para que os tire do mundo. Por quê? O que eles têm que fazer? Eles já aceitaram, já os santificou, já os salvou, nos trouxe no serviço. Então não vamos ir para o mundo. Eu não oro para que os tire do mundo, porque se eles não forem, como será salvo o mundo?
mas para que os santifique, para os libertar do mal. Não pense que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Para que vá lhes pregar, lhe diga aos pecadores que saiam das trevas para virem à luz. Não vamos ao mundo para trazer a sua poluição, as suas práticas, as suas políticas, os seus males. Ele nos salvou do mal, do mundo. No versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele já venceu por nós e nós iremos vencer em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 5, 4. 1 de João 5, 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 18. No versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. No versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Deus vai te dar a graça. Deus vai dar vigilância e te conversar-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ele não irá te tocar. Ele não irá me tocar. Veja o versículo 19. Versículo 19. Ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo, as suas políticas, as suas escolhas estão debaixo do controle do maligno. Mas se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você está livre. Disse: você está livre. Que Ele se deu a si mesmo, para que possa nos remir de toda a iniquidade. Para Ele seja glória na sua vida. Para Ele seja domínio na sua vida. E todo o poder que pertence a Ele vai fluir na tua vida. Você será um vencedor em nome de Jesus. Eu serei o vencedor. Levanta com os seus pés e diga ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Eu serei um vencedor. O Senhor já te trouxe a preservação do Evangelho para nós hoje. Que esse Evangelho e a sua puridade, na sua inteireza, possa vir na sua vida e preservar a sua vida. Permita que a graça de Deus, a graça abundante de Deus, possa operar para te libertar totalmente. Toma isso para ti em oração.